Olá, amigos da TV Justiça. O programa Direitos Sem Fronteiras desta semana está começando agora. E nós começamos esta edição com uma pergunta. Você sabe como funciona o Tribunal Eclesiástico? O repórter Leonardo Ferreira explica melhor para a gente. A Corte Católica é composta por 3 juízes que julgam cada caso em primeira instância, outros 3 magistrados em segunda. A maioria é sacerdote, mas tem leigos também. Assim como os órgãos do judiciário do país, os tribunais contam também com juízes e desembargadores que exerceram a função civilmente e que estão preparados para entender o trâmite no Tribunal Eclesiástico. Só que, claro, os assuntos são bem diferentes. A maioria dos julgamentos nos tribunais eclesiásticos é relacionada à nulidade de casamento, que representa cerca de 80% dos casos. Qualquer católico também tem o direito de reclamar diante ao tribunal medidas contra a conduta de um padre, por exemplo, ou crimes relacionados à igreja. São muitos temas, na verdade, que podem ser julgados pelos tribunais eclesiásticos. E o Papa Francisco, ele criou uma comissão na tentativa de acelerar a análise de recursos e apelações pelos dirigentes condenados na respectiva diocese. Na verdade, ele inclusive criou um novo delito, uma nova atribuição exatamente para o julgamento da igreja. Para nos ajudar a entender sobre este assunto, nós recebemos aqui nos estúdios da TV Justiça o professor titular da Universidade de Brasília e magistrado aposentado, Carlos Fernando Matias de Souza, e o bispo auxiliar do Ordinariado Militar do Brasil, Dom José Francisco Falcão de Barros. Agradeço muito a presença de ambos aqui nos estúdios da TV Justiça para falar a respeito deste assunto. Eu gostaria de começar perguntando especificamente a respeito de um dado sobre os tribunais eclesiásticos, pois pode parecer inicialmente para o público leigo que se tratam de tribunais que teriam, digamos assim, uma instância administrativa. Como o Vaticano é um Estado, então, na verdade, estamos falando de um tribunal de justiça, efetivamente. É isso mesmo? Eu começo com essa pergunta. Mas esta última medida do Papa é criando um tribunal ad hoc, quer dizer, primeiro uma comissão para tratar da criança, que é um tema tão caro à Igreja. Então, ele criou uma comissão junto à Congregação para a Doutrina e a Fé, que é presidida por um cardeal eminente. Cardeal e eminente, aí o adjetivo se aproveita em duplo sentido, o cardeal Patrick O'Malley, e esta comissão vai estudar essa implantação de um tribunal que se chama Tribunal Ad hoc, para cuidar de eventuais abusos contra crianças, especialmente abusos sexuais. E a preocupação da Igreja aí foi que neste mesmo ato ela fala na criação de um novo delito, que é o delito de o abuso contra crianças, mas não é esse abuso só isto, a omissão eventual de um ordinário, de um bispo que tenha se omitido ou que tenha tentado passar a mão sobre um sacerdote que tenha cometido, felizmente, uma minoria. A novidade está em que a Igreja não passará a mão por cima de ninguém, caso eventual. Obviamente, isso com todas as cautelas, porque a Igreja é cautelosa, né? Tem uma história de 2015 anos e não precisa se dizer mais, né? Eu gostaria de voltar a analisar daqui a pouco, inclusive, detalhes específicos do ponto de vista até jurídico, mas eu pergunto a Dom José, em relação do professor Carlos Matias falou especificamente a respeito do aspecto da coragem do Papa Francisco, e citou, inclusive, a nova encíclica que trata de temas relacionados à própria questão ecológica, à própria questão do meio ambiente. Essa marca do Papa Francisco, ela está presente, na sua opinião, também em relação a essas comissões e a essa reforma que no formato de um decreto motu próprio. Como é que o senhor avalia isso como um representante da Igreja? Na linha de João Paulo II, que também tomou decisões corajosas, sobretudo com relação aos escândalos que explodiram de pedofilia nos Estados Unidos da América, já em idade avançada, convocou todos os cardeais norte-americanos para discutir o assunto em Roma.
Também o seu sucessor, Bento XVI, que já quando, durante o seu ofício de prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, como cardeal, tomou medidas bastante enérgicas. Também o Papa Francisco, na linha de continuidade desses dois grandes pontífices seus antecessores, ele manifesta essa solicitude intransigente no bom sentido, essa tolerância zero contra estes delitos repugnantes e abomináveis. Eu vejo isso com muito bons olhos, na mesma linha de continuidade das decisões, das posturas de João Paulo II, São João Paulo II e Bento XVI. Como se dá a movimentação, digamos assim, processual em relação a eventuais denúncias sobre qualquer matéria, e também nesse caso também desse novo delito, como o professor bem disse, de que maneira acontece este processo, esse passo a passo que também caracteriza os tribunais eclesiásticos? A parte processual da igreja, o documento básico da igreja é o Código de Direito Canônico. O novo código, o nosso Dom Francisco lembrou aqui também o São João Paulo II, o atual Código Canônico, que é de 1983, que substituiu o Código Pio Beneditino. A diferença entre um código e o outro, quer dizer, na parte estrutural, porque as diferenças substanciais são muito grandes, é que ele se divide em 7 partes. E a 7ª parte é toda ela de direito processual. Praticamente toda a diocese tem um tribunal eclesiástico, e isso tudo segue uma linha, um tribunal recursal, e até o Papa, o Santo Padre, funciona, o Supremo Tribunal, na medida em que ele pode ter em muitas matérias uma decisão final com ele, quer dizer, especialmente matérias apreciadas pela Santa Rota Romana. Quando a notícia crime chega, se abre imediatamente uma investigação prévia, aquilo que em foro civil significa um inquérito policial. E aí se tipifica logo de início, em razão da matéria e em razão da pessoa, para se descobrir qual é o foro competente. Se o denunciado for aquele que goza de foro competente, exclusivo, a denúncia segue direto para o Vaticano. Quem é que tem foro exclusivo na igreja? Os chefes de Estado, os legados pontifícios, os padres cardeais, os bispos nas causas penais e todos aqueles que o Papa avocar para si a sua causa. Se não se trata de foro exclusivo, a notícia crime é averiguada pelo bispo do local em que teria sido cometido o delito ou pelo superior religioso ou bispo do sacerdote em questão ou do religioso. Terminada essa fase, que não é penal, é apenas uma investigação para averiguar a plausibilidade e a verossimilhança da denúncia, os autos são concluídos com o voto do instrutor e o parecer final do bispo. Se aparece o fumus boni iuris, a fumaça do bom direito, se há elementos, se há indícios fortes, se há provas consistentes, ou a própria confissão do investigado, se passa para a segunda parte, que é o processo administrativo penal. E em razão da matéria, se tratar de um delito reservado à Congregação para a Doutrina da Fé, essa parte na diocese, ela acaba porque os autos são remetidos para a congregação que tem competência exclusiva. Eu gostaria de perguntar, ainda no final deste bloco, com relação a algo que existe no direito penal, que é a chamada tipificação. Existe a necessidade de que haja uma designação clara a respeito de uma atitude, de um ato que possa ser considerado como crime ou mesmo contravenção. Existe esse princípio também dentro do direito canônico, um determinado ato, ele está tipificado dentro do Código Canônico para ser classificado como crime? Existe um princípio do direito canônico que é o ordenamento jurídico mais antigo do Ocidente, nulla pena sine lege penale. Se não existe uma lei penal no ordenamento jurídico, o fulano não pode ser penalizado.
Só que o ordenamento jurídico canônico, ele tem no cânon 1399 um leque que abre a possibilidade também para se tipificar, não apenas no direito canônico, mas na própria palavra de Deus. Se na legislação civil a Carta Magna, a Constituição, acima dela nenhuma, acima do direito canônico existe o direito divino positivo, colocado na Bíblia, e o direito divino natural, que está impregnado na própria natureza. Aqui eu gostaria de uma outra comparação também, que é com relação a situações em que há a previsão dentro do direito canônico ou do direito divino, se eu entendi corretamente, e do que está previsto na lei dos homens como sendo algo tipificado como crime. Há algum determinado ato que ele é considerado como crime nas duas instâncias, digamos assim. O que é que acontece? Bem, aí o problema das jurisdições. E o direito canônico ele se dirige a dois foros. O foro interno e o foro externo. No Código de Direito Canônico tem todo um livro para tratar dos problemas, dos delitos, que são delitos, vamos dizer, religiosos. Existe no Código de Direito Canônico uma abertura que não existe nos outros ordenamentos jurídicos, e se chama esse instituto jurídico de canonização das leis civis. O Cânon 22 diz literalmente que a Igreja aceita, não é, tudo aquilo que é disposto nas legislações civis, contanto que não seja contrário ao direito divino e ao direito canônico. Ou seja, a Igreja Católica legisla, mas não sobre tudo, porque há determinados delitos que já são tipificados na legislação civil daquele país, contanto que não firam o direito canônico e o direito divino. As normas de todos os países são acolhidas pela Igreja, são assumidas pela Igreja, são válidas. Portanto, muitos delitos tipificados no direito penal brasileiro, que não firam o direito canônico e não firam o direito divino, para nós também são delitos. Mais perguntas, só que a gente volta daqui a pouquinho com elas. Logo em seguida nós voltamos para continuarmos a nossa conversa a respeito dos tribunais eclesiásticos. Logo depois do intervalo. Direito Sem Fronteiras está de volta com a nossa conversa a respeito de tribunais eclesiásticos. Especificamente estamos falando, inclusive, da Igreja Católica, e tivemos um primeiro bloco bastante esclarecedor sobre diversos aspectos relacionados a esse tema. E eu gostaria de perguntar sobre algo específico que Dom José falou no bloco anterior, que é aquela situação em que, após feita a denúncia em um processo que chamaremos de investigação, essas acusações, elas ficariam no âmbito da própria diocese e, em outros casos, elas iriam diretamente para o Vaticano. Eu não perguntaria quais os crimes que são previstos dentro da legislação, porque seria uma pergunta ampla demais, mas que tipos de crimes, talvez pudéssemos perguntar dessa forma, poderiam ser caracterizados para ficar ou em uma instância ou em outra, nestes dois casos, ir para o Vaticano ou ficar no âmbito da diocese? A resposta ela vai em dois campos, com relação às pessoas e com relação à matéria. Com relação às pessoas, se quem supostamente cometeu o delito foi um chefe de Estado, foi um presidente da República, católico, evidentemente, foi um padre cardeal, foi um bispo, foi um legado pontifício, é competência exclusiva do Papa julgar essas pessoas. Com relação à matéria, delitos reservados à Congregação para a Doutrina da Fé são delitos contra a santidade do sacramento da Eucaristia, delitos contra a santidade do sacramento da penitência e delitos contra a moral e os bons costumes, especificamente o delito de pecado contra o 6º mandamento do decálogo de clérigos com menor de idade. Compete à diocese, no caso de uma suposta comissão de delito, fazer a investigação prévia e entregar para a Congregação para a Doutrina da Fé, que vai decidir se procedem ou não as denúncias e como vai proceder caso procedam as denúncias. Se a abertura de um tribunal judicial
ou pela via administrativa. Temos uma fase de implantação, portanto, deste tribunal. Já há uma previsão de qual vai ser a estrutura de funcionamento? Ele será presidido por um sacerdote específico? Será um colegiado? Pois é, qual seria essa composição? De 18 até 18 membros no máximo. Inicialmente previsto 17. Falo nesse número, mas o texto admite até 18. Provavelmente será presidida, porque já está designado, o cardeal Patrick O'Malley, que é o arcebispo de Boston, e ele, como já foi dito aqui pelo nosso bispo, vai funcionar junto à Congregação para a Doutrina e da Fé, até porque trata-se de um julgamento de bispos. Quais as penas que pode ser submetido o acusado em caso de comprovação e de julgamento nesse duplo grau de jurisdição? Penso que não há, assim, especificamente, não é? Porque também não há crime sem lei que o defenda, mas também não há pena sem prévia combinação legal. Não é? Esse é o nosso clássico princípio da reserva legal, que é um princípio que, como já foi acentuado aqui, está no direito canônico mais velho do que a Sé de Braga. Na atual legislação da Congregação para a Doutrina da Fé, especificamente no motu próprio Sacramentorum Sanctitatis Tutela, de 2001, que foi revisto e aperfeiçoado no ano de 2010, a aplicação das penas, ela contempla desde a reclusão do culpado, depois de transitado em julgado, até o fim da vida, em oração e em silêncio. É o caso do fundador da Congregação dos Legionários de Cristo, o padre Marcial Maciel Degolato. A Congregação para a Doutrina da Fé abdicou do direito que ela tinha de ir até o fim do processo e convidou, entenda-se, determinou, que ele se recolhesse em solidão até o fim da vida, em oração e em penitência. O que não deixa de ser, pelo menos do ponto de vista material, uma pena tremenda. Você vai ficar recolhido, vai ficar afastado das pessoas até o fim da vida. E outras penas, e aí até a demissão do Estado clerical, como foi o caso do ex-núncio apostólico na República Dominicana, Dom Józef Mazolowski, que já foi demitido do Estado clerical, recorreu contra essa decisão e o recurso vai ser julgado nos próximos dias. E depois de julgar o recurso, se for confirmado, estará demitido, o que significa vai perder a imunidade diplomática, ele que era núncio, e será submetido ao julgamento do próprio delito, não excluída a possibilidade do Papa entregá-lo à República Dominicana, que já solicitou a presença dele no país para ser julgado pelos delitos, e outros países que, por onde o núncio passou, também já solicitaram, inclusive a Polônia. Mas isso será uma decisão do Papa. O Dom José já adiantou justamente um ponto que eu gostaria de perguntar, gostaria de aprofundar um pouquinho mais, que é exatamente essa situação em que pode haver a condenação, tanto do ponto de vista eclesiástico, quanto do ponto de vista da legislação de um determinado país qualquer. Pois é, de certa maneira, em uma situação parece que já ficou adiantado o que pode acontecer, pelo que eu entendi. Mas é uma decisão que, nesse caso, pelo que eu entendi, caberia ao Papa. Há outras situações em que haveria alguma espécie de conflito de jurisdição. Como se daria essa questão, no caso de uma dupla condenação? Ou são muito variadas as possibilidades? O cidadão brasileiro, por exemplo, que trabalha no Vaticano e não goza de imunidade diplomática, teoricamente, ele pode responder naquele país, no seu país ou em outro país, por um delito que ele venha a cometer. Quando se trata de alguém que goza de imunidade diplomática, vejamos os padres cardeais, os núncios apostólicos, enfim, eles podem abrir mão da sua imunidade, mas é um direito que lhes é garantido e esse direito é respeitado no direito internacional Pacta Sunt Servanda.
Mas imunidade diplomática não significa dizer que ele está acima do bem e do mal. Se ele cometeu um delito, qualquer que seja, ou se existe uma suspeita de que ele cometeu o delito, os tribunais da Igreja, os supremos tribunais da Igreja, já que eles têm foro privilegiado, no caso dos núncios, eles vão se submeter, sem dúvida alguma, a investigácio prévia. E em caso de abertura de um processo judicial ou administrativo, isso vai acontecer tranquilamente na Suprema Corte, nos Supremos Tribunais, em Roma, no caso, no âmbito da Congregação para a Doutrina da Fé. Na Igreja, ninguém está acima do bem e do mal. Na história do Brasil, nós tivemos vários conflitos de jurisdição. Não é o caso, mas eu tenho um trabalhinho sobre a história do direito brasileiro e uma sobre a história, notas para a história do judiciário do Brasil, onde estão apontados ali vários, porque havia os tribunais eclesiásticos com uma força incrível, até porque, especialmente problemas de família, não é? E havia muitos conflitos, inclusive algumas definições em que como um eclesiástico podia ser levado aos tribunais civis, não é? Mas, com relação a esse caso, por exemplo, um nuncio apostólico que tem imunidade diplomática, até pelos acordos, o Tratado de Viena, enfim, exatamente. Então, ele não pode ser, não é, punido, mas nada impede que a Igreja, depois de cuidar do julgamento da ótica eclesiástica, que ela entregue, eu não gostaria de fazer um prognóstico, mas eu acho que com essa orientação do Papa Francisco não é difícil se concluir onde essa coisa poderá chegar. Não é? Eu teria a acrescentar também com relação à pessoa jurídica de direito internacional chamada Santa Sé. Alguns defendem que a Santa Sé poderia ser julgada por um tribunal penal internacional, por uma corte internacional de justiça, etc., por supostos crimes e assim por diante. Isso é absolutamente impensável. No nosso ordenamento jurídico, no Código de Direito Canônico, no Cânon 1404, se diz: prima sedes, a nemine judicatur. A Sé primeira não é julgada por ninguém, porque a Santa Sé é a pessoa do Papa. É a única pessoa jurídica de direito internacional que é, ao mesmo tempo, uma pessoa física. A Santa Sé é a pessoa do Papa e os organismos que o auxiliam na Cúria Romana quando agem com sua decisão específica, sua aprovação específica. E, portanto, a Igreja não pode ser signatária de nenhum acordo, ela não pode ser Estado, membro de um tribunal, porque ela não pode ser julgada por ninguém. Eu gostaria de esclarecer um ponto específico, que falamos inclusive da questão da imunidade diplomática. Me parece que isso se aplica particularmente no caso do que vou chamar de uma maneira leiga, é claro, de lideranças dentro da própria Igreja que porventura se tornem acusados. E no caso de julgamento de padres especificamente, que eu acredito que não tenham essa característica da imunidade diplomática, não fazem parte diretamente da Santa Sé. Repito aquela pergunta adaptada a este caso. No caso de padres, sacerdotes que sejam condenados eventualmente, tanto pelos tribunais eclesiásticos quanto pela justiça secular. O que acontece numa situação como essa? Na hipótese de um acusado de ter cometido o delito de pedofilia, abre-se um processo canônico e também em foro civil. São duas coisas absolutamente independentes. Portanto, o fulano pode ir para a cadeia e ser demitido do Estado clerical e vice-versa. Mas também pode acontecer o contrário, não é? A legislação civil pode absolver o fulano e a ordenação canônica condená-lo. E vice-versa. A Igreja não é obrigada a seguir a sentença dos magistrados civis. Ela é uma instituição absolutamente autônoma. Lógico, com a Sacramentorum Sanctitatis Tutela, esse documento da Congregação do Papa a respeito desses delitos reservados, há uma determinação da Igreja para que nós colaboremos com as autoridades civis. Bom, na verdade, sim, são muitas perguntas que surgem. É um tema, na verdade, bastante complexo. Eu agradeço muito pela verdadeira aula que eu tive agora com a presença de ambos aqui nos estúdios da TV Justiça, mas, infelizmente, o nosso tempo já está esgotado. Já contaria futuramente para que pudermos ter novas aulas a respeito do tema aqui na TV Justiça mais uma vez. Muito obrigado pela presença de ambos. E o Direito Sem Fronteiras de hoje fica por aqui. Hoje nós conversamos sobre os tribunais eclesiásticos
eclesiásticos nos seus diversos aspectos e a sua relação, inclusive, com a justiça secular. Quem nos ajudou no debate foi o professor titular da Universidade de Brasília e magistrado aposentado, Carlos Fernando Matias de Souza, e o bispo auxiliar do Ordinariado Militar do Brasil, Dom José Francisco Falcão de Barros. E você, amigo da TV Justiça, quer participar do nosso programa? Envie a sua sugestão para o e-mail direitosemfronteiras@stf.jus.br. Se quiser rever também esta e outras entrevistas, no site basta acessar tvjustiça.jus.br. Tchau, até semana que vem.